Ei, gente, boa tarde, tudo bem? Boa noite. Vamos fazer a nossa revisão para a prova final? Então vamos lá, vocabulário. Complete com as provas, com as palavras adequadas. Lugar onde colocamos as malas quando viajamos de carro. So, place where you put your suitcases when we travel by car. That's the trunk, right? Bagageiro, porta-mala, porta-mala. Ou então bagageiro, bagageiro. Viagem de navio, so what do you call that? Cruzeiro. O material que mais demora para se decompor na natureza, according to what we saw, vidro. So remember that material that takes longer to decompose in nature, okay? Água apropriada para o consumo humano, so water that's appropriate for human consumption. Água potável, né? Água potável. Acento agudo no A. Por favor, prestem atenção nos acentos, ok? Lugar onde nossas malas são inspecionadas no aeroporto. So where they inspect your luggage. And remember that we are talking about travels, okay? So this is related to international travel. So don't confuse that with security, okay? That's something else. So when you arrive from abroad, you have to stop at customs, okay? Então, alfândega. Acento circunflexo no A. Alfândega. O nome do gás que destrói a camada de ozônio. So the name of the gas that destroys the ozone layer. C, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Carbono. É um pior problema ambiental no Brasil. We saw this a lot, right? Desmatamento. Notice the mento, the suffix for nouns, ok? Ação de separar, de segregar. So, this is where you discriminate people, né? Discriminar. Discriminação, né? Discrimination. So the verb is discriminação, because you're asking for the action of separating, segregating, discriminação. Ligamos esse acessório quando está chovendo. So we turn on this accessory when it's raining. Limpador de para-brisa. Limpador de para-brisa. Qual é a opção correta? So, let's see here. Tarará, as manhãs eu faço exercício. So, todas as manhãs. Every morning, okay? Please remember that todo means every. And then it agrees with the noun that follows, okay? Então, todas as manhãs, todos os dias, toda segunda-feira, todo dia, ok? E tudo means everything, ok? Letra B. Ela não tem tido blá blá blá, progresso com os exercícios. So, she has not had any progress with the exercises. Então, ela não tem tido nenhum progresso. Progresso is masculine, ok? Então, nenhum. Ela não tem tido nenhum programa. E aqui todas as manhãs. Forgot to highlight this one. And notice the use of the pretérito mais que perfeito. Ela não tem tido nenhum progresso. So, it's a negative, double negative. Remember that this is the correct form in Portuguese. Você estudou para a prova. Balalala, para a prova. So, here, there is no noun. So, you have to use tudo, ok? Did you study everything for the test? Espero que sim, né? Ela falou que não podia contar com. So, she said she could not count on. So, it's a double negative in Portuguese, ok? Ela falou que não podia contar com ninguém. Remember that alguém is going to be used in the affirmative.
or in the interrogative. In algo, okay? Algo means something. Can never be followed by a noun. In algum, some. It has to be followed by a masculine noun. Eu não tenho, blá blá blá, dúvida sobre esse caso. So I don't have, parará, doubt about this case. So doubt é um substantivo, né? It's a noun. So you have to use, you can't use ninguém. You can't use algo, because these are pronouns. They cannot be followed by a noun. So you cannot use nada, because it's a pronoun too. So the only one is nenhuma, okay? Eu não tenho nenhuma dúvida. And remember that in Portuguese we use double negative, okay? Vocês compraram, blá blá blá, os ingredientes para a feijoada? So here you have the noun, os ingredientes. E masculino plural. Então, vocês compraram todos os ingredientes? Did you buy all the ingredients for the feijoada? Vocês têm, blá blá blá, pergunta. Pergunta is a noun, singular. Vocês têm alguma pergunta? Do you have any questions? Remember that this question in Portuguese has to be in the singular, okay? Número 3. Você precisa fazer uma dieta para perder 10 quilos. Diga o que o seu médico recomendou que você fizesse. So, here, remember the rule that the introductory verb recomendou is in the past. So, this forces you to use the imperfect subjunctive, okay? They have to match. Então, ele recomendou que eu... So, you have to use the verb beber. Ele recomendou que eu bebesse muita água. So you can use recomendar, you can use sugerir, he told me, he asked me, he suggested, he recommended, ok? Então, ele sugeriu que eu caminhasse. So the verb caminhar, eu caminhei, você caminhou, nós caminhamos, eles caminharam. So you eliminate the ram and add the endings, ok? Caminhar-se. Ele sugeriu que eu caminhasse todos os dias. Todos os dias. Comer mais frutas e verduras. Ele recomendou que eu, o verbo comer, comerão. Take out the ram and add the ending. Comesse mais frutas e verduras. Não beber bebidas alcoólicas. Então, ele pediu, né? He asked, ele pediu que eu não bebesse bebidas alcoólicas. Dormir 8 horas por noite. Ele recomendou que eu dormisse 8 horas por noite. Fazer meditação. Ele sugeriu que eu, o verbo fazer é irregular, né? Fizeram. So take out the ram, fizer, and then you add the ending. Fizesse a meditação. Ele sugeriu que eu fizesse meditação. Qual é a palavra correta? So here, guys, when you have this type of exercise, read all of them so that you can see which one makes sense. Because, in fact, in terms of grammar, you can use any of them, but then the meaning is not going to be correct, okay? So let's see. Eu vou levar meu telefone, blá blá blá, eu tenha uma emergência. Você pode usar meu carro, blá blá blá, você não beba. Blá blá blá, eu não gosto dele, eu respeito sua opinião. Ele não poderá viajar, blá blá blá, seu passaporte esteja inválido. So you see that all these conjunctions, they require the use of the subjunctive, okay? So let's see. Eu vou levar meu telefone, futuro. I'm going to take my phone, blá blá blá, eu tenho uma emergência. I have an emergency. So, as long as, a menos que. Não, desde que, as long as. A menos que, unless.
caso, in case, e embora, although. Então, eu vou levar meu telefone in case I have an emergency, né? Caso eu tenha emergência. Você pode usar o meu carro desde que você não beba. You can use my car as long as you don't drink. Desde que você não beba. Embora, so although I don't like him, I respect his opinion. Embora eu não goste dele, eu respeito sua opinião. Ele não poderá viajar, he won't be able to travel, a menos que, unless his passport is valid. A menos que seu passaporte esteja válido. Escolha a forma correta do verbo. O governador, so here you have to remember the two verb tenses, okay? So type 1, it's simple future, futuro do subjuntivo, ok? Futuro do subjuntivo. Imperfeito do subjuntivo, ok? Condicional, imperfeito do subjuntivo. Então, o governador, blá, 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 a construção de novas escolas, se o Estado tiver dinheiro suficiente. So, tiver is in the future subjunctive. So, the governor, blá, 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 the construction of new schools, if the state has enough money. So, you have to use the simple future, ok? Ele aprovará se o Estado tiver dinheiro suficiente. Se ela viajar para o Brasil, so if she travels to Brazil, you're talking about the future. Ela visitará o Cristo Redentor. She will visit the Christ the Redeemer. Eu, blá, 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 uma casa se eu tivesse dinheiro. So here you have the imperfect subjunctive, so you have to use the conditional, right? Futuro do pretérito. Compraria. Eu comprar. I would buy a house if I had money. Se o transporte público, blá, 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 melhor, as pessoas usarão menos o carro. So here you have future, you have to use future. Se o transporte público for, so if public transportation is better, people will use less the car. Will use the car less. As mulheres receberiam, so you have the conditional here, so you know that you're going to use the imperfect subjunctive. So women would receive the same salary as men if they were not discriminated, né? Se elas não fossem discriminadas. Eles, blá, 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 muito se elas quiserem boas notas. So they will have to study a lot if they want good grades. Então, elas terão, they will have, né? Futuro. Se as pessoas forem educadas, so here you have the future, so future subjunctive, so you know you have to use the simple future. So if people are educated about the problems that trash causes the planet, they will recycle more, ok? Elas reciclarão mais. Nós iríamos de primeira classe, so here you have the conditional, né? We would, futuro do pretérito. We would travel first class if we had money. Nós iríamos de primeira classe se tivéssemos dinheiro. Eles irão comigo ao médico se eles tiverem tempo. Simple future here. Eles irão, they will go to the doctor with me if they have time. Se eles tiverem, so you have to use future subjunctive. Quando tivermos tempo, future subjunctive, so you have to use the simple future. When we have time, we will clean the house. Nós limparemos a casa. Blá, 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 voluntário quando eu terminar a faculdade. So when I finish college. Terminar, futuro do subjuntivo, so you have to use the simple future. I will work, ok? Trabalharei como voluntário quando eu terminar a faculdade. Se você não... And then here you have simple future, so that means you have to use the future subjunctive. Se você não for rápido, né? If you're not fast, you won't arrive in time for class. Now, complete com a forma correta do particípio passado dos verbos em parênteses. So remember the particípio passado. How do you form it? AR verbs. Remove the AR and add ado. And ER and IR, ido. Ok? And then you have to remember some of the irregular ones. So, a professora entrou na sala e viu que os alunos estavam todos. So, she entered the class and she saw that all the students were seated. Ok? Sentados. Alunos
Remember that when you have the verb estar and the verb ser, the participle has to agree with the noun, ok? Então, os alunos estavam todos sentados. As pessoas estavam, so here you have as pessoas, the people, and it's a feminine plural word. As pessoas estavam caladas, né? They were quiet, ok? Porque elas estavam, they were worried, preocupadas. And you're still talking about as pessoas, so plural feminino, ok? Preocupadas. Preocupadas. Minha professora é uma pessoa de cabeça. So my teacher is a person who has an open-minded person. You say an open head, ok? Em português. Minha professora é uma pessoa de cabeça. O verbo abrir é irregular. Aberta. Cabeça, feminino singular. Meu português, so that's masculine, singular. Meu português, so my written Portuguese is very good. Meu português escrito. Escrever is also irregular. So my written Portuguese is very good. Eles estão, so they are decided to travel to Europe in July. Então eles, masculino plural, decididos a viajar para a Europa em junho. O que estas pessoas têm feito ultimamente? So please guys, look at the question. Tem feito. So here you have to use o pretérito perfeito composto, o verbo ter mais o particípio passado. And remember, when you use the verb ter, the past participle never changes. It's always going to be masculine singular, okay? It only changes when you use the verb ser ou estar, okay? Então, Maria, so what have these people done lately? So she has studied a lot and slept little, ok? Então, Maria tem estudado muito e dormido pouco. Meus pais ter pouco tempo para viajar. So my parents to have little time to travel. So my parents have had little time to travel, ok? Então, meus pais, eles têm, com acento circunflexo no E, eles têm tido pouco tempo para viajar. Eu escrever trabalhos finais. So, I to write final papers. Então, eu tenho escrito, o verbo escrever é irregular, eu tenho escrito trabalhos finais. Tô falando tudo errado. Eu e meus amigos fazer academia todos os dias. So we have worked out every day. Então nós, eu e meus amigos, né? My friends and I. Então nós temos feito. O verbo fazer é irregular. Nós temos feito academia todos os dias. Nossa professora ia ao cinema e trabalhar. So, our teacher has been going to the movies and worked, ok? Então, nossa professora, nem tanto. Nossa professora tem ido. So, when you remove the mark of the infinitive, you remove everything. So, you just have the ending, right? Tem ido ao cinema e trabalhado. Use o pretérito mais que perfeito para conectar as duas ações. So when you have two actions in the past, how are you going to decide that which one happened first? Which one is more remote in the past? So you have to use the pretérito mais que perfeito, okay? So I arrived at home. My parents left. So for me to understand which action happened first, then you're going to say, when I arrived at home, my parents had already left, okay? So the action of leaving happened first and then I arrived, okay? So, quando eu cheguei em casa, vírgula.
meus pais, so my parents had already left. So now the verb ter is going to be in the imperfect. Meus pais, and you're going to say already, okay? Já tinham, it's very common to say já. Já tinham, the verb sair, saído. Eu entrei na sala, Vanessa começou a cantar Bate o Sino. So, when I arrived in the classroom, Vanessa had already started singing Bate o Sino, ok? Então, quando eu entrei na sala, a Vanessa já tinha começado a cantar Bate o Sino. Get ready, huh, guys, to sing together. Beyoncé casou com Jay-Z, ela construiu uma carreira de sucesso. So, when Beyoncé married Jay-Z, she had already built a successful career, ok? Então, quando Beyoncé married. Quando Beyoncé casou com Jay-Z, ela já tinha construído uma carreira de sucesso. Nós viajamos para o Brasil, nós aprendemos muitas coisas sobre a cultura brasileira. So, when we traveled to Brazil, we had already learned a lot of things about Brazilian culture. Então, quando nós, acento agudo no O, muito importante, quando nós viajamos para o Brasil, vírgula. Nós, acento agudo, nós já tínhamos aprendido, o verbo aprender, né? Aprendido muitas coisas sobre o Brasil. Coloque as frases abaixo na voz passiva. So here you have the active voice. I remember some of you were still confused about this. So active voice, you have the subject and the action and the object. And so the doer of the action is more important. When you have the passive voice, the action itself is more important, not the doer, okay? So you want to focus on the action. So a man assassinated President Kennedy. So President Kennedy was assassinated by a man. Ok? Então, o presidente, so the object becomes the subject. O presidente Kennedy. And then the verb assassinar is in the past. So the verb to be, ser, is going to be in the past, ok? Então, o presidente Kennedy foi assassinado. So, assassinar, past participle, assassinado. And remember that o presidente, masculino singular. Então, assassinado. By a man. Por homem. A tempestade destruiu a cidade. So, the tempest, the storm destroyed the city. So, the city was destroyed by a storm. Então, a cidade, so the verb destruir, so ido, ok? Now, cidade, feminino singular. Então, a cidade foi destruída. A cidade foi destruída. Ok, so now you have por a tempestade. So what happened here? You cannot leave it like this, ok? Because when you have por and a, then you have to substitute this for pela, ok? Então, a cidade foi destruída pela tempestade. Tempestade, né? By the storm. So, tempestade feminino singular, pela tempestade. If you had plural, by the storms, então, pelas tempestades, ok?
J.K. Rowling escreveu Harry Potter. Então, Harry Potter foi escrito por J.K. So here there is no article, so you just leave por, okay? J.K. Rowling. A Vanessa fez as nossas provas. So, Vanessa wrote she made our test. Então, Vanessa, as nossas provas foram, because provas plural, foram feitas. O verbo fazer é irregular. As nossas provas foram feitas por a Vanessa. Can you leave it like that? No. When you have por mais a, you have to change it to pela. Because Vanessa, okay? If you had, for example, os alunos, então pelos alunos, okay? Professor, pelo professor. So now you have, this is the same thing that you did on your composition. So let's do this together so that you know how to do it, okay? So, como você se chama e de onde você é? Então você vai falar, eu, né? Como você se chama? Eu me chamo. You have to conjugate it in the first person. Eu, and you have to change the reflexive pronoun. Eu me chamo. I'm just going to create a name, ok? Eu me chamo John e eu sou. De onde você é? Eu sou de. Don't forget the preposition, né? Eu sou de Knoxville. Eu tenho. So, quantos anos você tem e o que você estuda na UT? Eu tenho 20 anos e eu sou connect the sentences whenever you can, ok? Eu tenho 20 anos e eu estudo administração na UT. Há quanto tempo você estuda português na UT? So here we can get rid of this, okay? Há quanto tempo você estuda português na UT? So guys, look at the question. Do not insert anything because I'm telling you what verb tense you need to use, okay? Então, há quanto tempo você estuda na UT? So you just keep the present tense, okay? Because this is the correct form. Eu estudo na UT. So the verb haver, you just repeat it. Há 2 anos, 3 anos, so it depends on how long you have studied at UT, ok? Então, vou colocar 2 anos. Eu estudo na UT há 2 anos. Quem foram seus professores? So, who were your teachers, ok? So, some of you are going to say that I was the only one, ok? Então, you can say, I had just one teacher if you want, ok? Ou então, minha professora foi, né? Quem foram seus professores? So, as you have just one teacher, so the verb is in the singular. Minha professora foi babá. Now, if you had more than one teacher, you are going to say meus professores. Use the plural if you had Dr. Silva. Use the plural feminine if you had Gabriela and me, okay? So, minha professora foi Vanessa. Minha professora foi Gabriela. Minhas professoras foram Gabriela e Vanessa. Ou meus professores foram Vanessa e Dr. Silva. Você aprendeu muitas coisas sobre o Brasil? And then you have to give examples, okay? So what I want here is for me to know what you will remember about what you learned, okay? The things about Brazil. So these are, I put some questions here that you should know, absolutely, when somebody asks you, ok, sobre o Brasil, né? What do you know about Brazil? O que você sabe sobre o Brasil, ok? Então, o que você aprendeu muitas coisas sobre o Brasil? You're not going to say, yes, I learned, because you're not answering the question. This is just to prompt something for you to say, ok? So, eliminate the sim and you're going to say, eu
aprendi, o verbo aprender, in the past tense, eu aprendi. Eu aprendi muitas coisas sobre o Brasil. Qual é a maior cidade? A maior cidade, gente, por favor, a maior cidade do Brasil é São Paulo, não é Rio de Janeiro, né? Qual é a maior cidade? A maior cidade... então, eu aprendi muitas coisas sobre o Brasil. Por exemplo, let's put a por exemplo here. Por exemplo. A maior cidade, eu aprendi que a maior cidade, eu aprendi que a maior cidade é São Paulo. São Paulo. Eu aprendi que é maior. Okay, so I learned a lot of things for Brazil. For example, I learned that São Paulo is the largest city. But the capital is Brazil, né? Because, you know, usually people expect the largest city to be the capital, né? Então, so let's put a mas a capital é Brasília. So that's why you have to use the mas, ok? Capital é Brasília. Em quantas regiões o Brasil é dividido? So, em quantas regiões o Brasil é dividido? Então, o Brasil é dividido. Notice the use of the passive voice, ok? O Brasil é dividido em 5 regiões, ok, gente? Por favor, 5. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O Brasil é dividido em 5 regiões. And so, you want to explain what these are, ok? Em 5 regiões. 2 pontos. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Qual é a festa popular mais importante para os brasileiros? Carnaval, gente. Então, a festa popular mais importante, a festa popular mais importante para os brasileiros. That's why you need to answer, because I won't be looking at the questions, ok? Para os brasileiros né? Então, qual é a festa popular mais importante para os brasileiros? É o Carnaval. O Brasil todo comemora essa data ou só algumas partes do país? So the whole country celebrates this party or just some parts of Brazil? The whole country, ok? A festa popular mais importante para os brasileiros é o Carnaval. E, so you connect the two sentences, ok? E o país todo, todo comemora, celebrates this date, ok? Comemora essa data. A sociedade brasileira é justa ou não? So, is Brazilian society fair or not? Há muita discrepância entre o rico e o pobre? Há problemas de corrupção ou não? Ok? So, comemora essa data. No entanto, no entanto, however, a sociedade brasileira não é, so it's not a fair society, right? Não é justa. Há muita, so you're going to explain why, ok? Há muita discrepância. So there is a lot of discrepancy between the rich and the poor. Há muita discrepância, acento circunflexo no A. Há muita discrepância entre o rico e
o pobre. E há problemas, and there are problems with corruption, ok? E há problemas, há muitos problemas com corrupção. Há muitos problemas com a corrupção. Okay, so we answered all these questions. Now let's see here. Você recomendaria que outros alunos estudassem português? Por quê? Then I give you some ideas here of what you can say, ok? Então, I would recommend other students study Portuguese, ok? Então, eu recomendaria que outros alunos estudassem português. Porque, and then you say porque. Remember that porque in the question you have two words. Because in the answer, one word only. Porque o curso não é muito difícil, né? It's not very difficult. Porque o curso não é muito difícil. Não é muito difícil. E é divertido. We have fun, don't we? E é divertido, né? It is fun. So, is it fun or is it boring? Estimula os alunos intelectualmente? Does the course stimulate students intellectually? The Brazilian film series, the cultural activities and the music are interesting or not? The teachers are organized and experienced, or are they disorganized, okay? And what was the best part of the course in your opinion? Porque o curso não é muito difícil e divertido. O curso, so the course stimulates, o curso estimula os alunos intelectualmente, e os filmes brasileiros, as atividades culturais, e as músicas. I think these were the favorite parts for you, né? E as músicas são, plural, né? São interessantes. And then you can talk about the teachers, né? Os professores são, plural, né? Os professores são organizados e experientes. A melhor parte do curso, né? The best part of the course. A melhor parte do curso, vírgula. Na sua opinião, so you have to say, in my opinion. Na minha opinião. And then you say whatever you liked most, ok? Foram, many of you said the Kahoots, né? Foram os Kahoots. Foram os Kahoots e os meus amigos. E foram os Kahoots e conhecer. Foram os Kahoots e conhecer, né? To know. Conhecer meus colegas. My classmates. Meus colegas. So then you can delete the rest. So guys, this is it's a guide for you to look at the composition that I gave back to you, okay? So you can see how you're supposed to answer. Can you can change. This is for you to have this structure, what you need to do in terms of verb tense, okay?
and vocab, so you can change whatever you want, but make sure I want this basic information about Brazil, okay? I want you to give me some basic things, not only opinions, okay? But I want you to give me some objective information about Brazil and correct information, okay? Not capital do Brasil é São Paulo, não, por favor, né? Então tá, gente, obrigada, tchau, até semana que vem.